Tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é o Thiago Oliveira. Eu estarei presente no Encontro Nacional de Filosofia do Amapá, também Encontro Nacional do Grupo Investigação Filosófica, grupo de pesquisa do qual eu faço parte. E a minha palestra é o Realismo Científico e o Problema da Referência dos Termos Teóricos. Eu vou tentar entrar numa seara que é intermediária entre a filosofia da ciência e a filosofia da linguagem. Tá, né? O problema o debate sobre o realismo científico é o debate sobre a capacidade que a ciência tem de nos informar como o mundo é nos seus aspectos inobserváveis, certo? E em relação à filosofia da linguagem, o que está em jogo é o problema da referência, ou seja, como é que os nomes são capazes de designar a realidade, as coisas, né? De que modo os nomes aderem à realidade, aderem às coisas que eles nomeiam, né? Qual é essa relação entre os nomes e aquilo que eles nomeiam? E do ponto de vista do realismo científico, o problema é justamente dos termos teóricos, esses nomes que a gente tem para entidades como elétrons, como prótons, como certas partes, né, supostamente constitutivas da realidade, que não são acessíveis a olho nu. Então, como é que a gente sabe que um nome nomeia e como é que esse nome é levado para frente e de que modo esse nome continua sendo usado? Essas questões, que são propriamente da filosofia da linguagem, se aplicadas ao realismo científico, elas têm algumas consequências. A ideia que eu tenho para essa palestra é partir de um realismo científico específico, que é uma forma de realismo científico que a gente pode chamar de disposicional, tá? Que é um grande nome da atualidade desse realismo, é o Chakravarti, que é uma forma de realismo de uma certa maneira inspirada no realismo de entidades. É o realismo de entidades que nasceu com Ian Hacking e Nancy Cartwright em 1983. Ele tem uma característica específica de ser um pouco descrente em relação à verdade das teorias, mas, mas pensando que há critérios que nos permitem alegar que existem certas entidades por conta das características causais que essas entidades têm, né, do nosso contato causal com essas entidades, o fato de que nós somos capazes de interagir com as propriedades dessas entidades. Então, o Chakravarti tem esse realismo disposicional, que ele pensa que as propriedades de uma teoria, né, as propriedades atribuídas a uma entidade, elas podem ser propriedades de detecção ou propriedades auxiliares. E se forem propriedades de detecção, elas têm muito mais chance de serem mantidas, mesmo se as teorias se modificarem num arranjo futuro, né, se as nossas melhores teorias forem substituídas por outras teorias que supostamente seriam melhores, que essas propriedades, chamadas propriedades causais, elas teriam que permanecer de alguma forma, seja mantendo a entidade ou seja na nova entidade que viria a substituir a entidade anterior. Então a questão dessa palestra, o grande ponto dessa palestra, é de que modo alguma teoria da referência daria conta, né, desses requisitos necessários para acompanhar as ideias desse realismo disposicional, desse realismo de entidades aperfeiçoado, certo? E aí eu tento entrar nas duas grandes teorias da referência que a gente tem, assim, que são mais paradigmáticas na história da filosofia contemporânea, que é a teoria das descrições, né, geralmente atribuída a Russell, uma teoria descritivista. E segundo essa teoria das descrições, uma entidade, aquilo que é nomeado é um conjunto de propriedades. E obviamente, se não há nada que se adeque a esse conjunto de propriedades, significa que aquele nome tem uma extensão nula, ele não aponta para nada. E o problema dessa forma de pensar é que as teorias estão em constante desenvolvimento. Então, a descrição que hoje pertence a uma determinada entidade, ela pode muito bem amanhã ser diferente devido a mudanças na própria ciência. E a outra teoria da referência que é muito famosa é a teoria causal,
da referência, e que ela supõe que deve haver um elo entre o batismo de um objeto e o uso, né, histórico que se vai criando. Então, mesmo que as descrições mudem, basta que se conserve esse elo causal, esse elo histórico entre o momento do batismo e o momento do uso atual desse nome. Então essa teoria ela parece mais adequada ao realismo científico, mas ela também tem vários problemas. Então eu tentei nessa minha palestra falar um pouco sobre quais seriam as características de uma teoria da referência, que características uma teoria da referência deveria ter, né, para se adequar a esse realismo científico. Coloco alguns problemas nessas duas teorias, né? Será que só essa teoria ela é suficiente e até que ponto ela falha, etc. E eu fiz uma pesquisa que me permitiu encontrar pelo menos um caminho possível para adequar ao realismo científico uma teoria da referência causal refinada. Então eu quero terminar a palestra enunciando um pouco essa proposta de uma teoria refinada. Mas a grande ideia é justamente que é preciso ter uma teoria da referência que permita modificações enormes, né, no modo de se pensar, na descrição daquela entidade, e é preciso ser falível, né, no sentido de que pode ser que um nome fique para trás, como já aconteceu na história da ciência, né, de alguns termos como éter, calórico, flogisto, serem abandonados em função de uma nova teoria que dispensou a existência dessas entidades. Então, de que modo a gente pode falar adequadamente sobre, por exemplo, o ar deflogisticado é oxigênio ou é outra coisa, e até que ponto uma teoria da referência dá conta dessas questões que a história da ciência apresenta? Bom, basicamente é sobre isso que eu quero falar. Um abraço, nos vemos em novembro.